há uma nova forma de evitar as mais-valias na venda da sua casa. Desejos online? Parar de pagar comissões de manutenção de conta. Desejo concedido! No Active Bank é zero. Ideias de gênio! Abertura de conta com chave móvel digital, sem depósito mínimo inicial e primeiro movimento por transferência bancária. Sujeita à política de aceitação de clientes. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registadas no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e, como sabe, aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Juntos vamos encontrando maneiras de termos mais dinheiro ao fim do mês, ao fim do ano, ao fim de muito tempo, como será o caso do episódio de hoje. Não se esqueça de subscrever este podcast, é um dos mais ouvidos em Portugal, muito obrigado, mas no top 10, quer dizer, não é só na categoria de negócios ou dinheiro ou literacia financeira, é mesmo um dos mais ouvidos em Portugal. Isso deixa-me muito orgulhoso, por um lado, mas também muito esperançoso, se é que posso utilizar esta expressão, no sentido de estarmos a aumentar a literacia financeira dos portugueses, porque normalmente os podcasts mais ouvidos em Portugal são de humor e ainda bem precisamos de mensagens positivas e divertidas que nos façam sorrir. Eu espero que falar sobre dinheiro também comece a fazer-nos sorrir em vez de nos fazer chorar. Muito bem, então, o que é que vos trago hoje de novo? Eu trago de novo a notícia, notícia entre aspas, não é nova. Este produto de que vos vou falar hoje, ou esta possibilidade de que vos vou falar, já existe desde 2019, portanto tem mais de 5 anos. Mas eu acho que ainda é muito pouco conhecida. Eu já ouvi falar desta possibilidade há algum tempo, no entanto, como ainda havia poucos produtos financeiros que permitiam esta possibilidade, esperei conscientemente para falar mais profundamente sobre este tema e fazer a reportagem para o Contas Poupança no Jornal da Noite da SIC, para as pessoas terem mais possibilidades de escolha. Basicamente, em que é que consiste esta situação? Aplica-se a pessoas que tenham mais de 65 anos ou que já estejam reformados, independentemente da idade, porque eu posso ficar reformado aos 25 anos, por invalidez, por exemplo, ou posso reformar-me antes da idade legal da reforma, aos 50, 55, com todas as penalizações, se for o caso. Quer dizer, estou a dizer anos ao calha, mas é só para perceberem que não é só reformados já aos 66 anos e não sei quantos meses. Não, está reformado um dos membros do casal, basta que um esteja reformado ou tenha mais de 65 anos e esta possibilidade aplica-se. Portanto, pode aplicar-se a si, que está a ouvir este podcast, mas, sobretudo, e é essa a minha expectativa, quero que percebam que isto pode aplicar-se, e ouça com muita atenção, aos seus pais ou aos seus avós ou a alguém que conheça que está nesta circunstância. Colegas, amigos, enfim, não interessa, vizinhos. Então, o que é que normalmente acontece? Há muitas situações, e Portugal vai ser assim cada vez mais daqui para a frente. Há pessoas que compraram já a sua casa ou estão prestes a pagá-la e que tiveram 1, 2, 3 filhos, que compraram uma casa ou uma moradia que tem 3, 4 quartos, ou 2 quartos, não interessa, ou que, por exemplo, vivem num terceiro andar sem elevador, mas que agora, por questões de saúde, precisam mudar-se para um resto de chão, por exemplo, e agora passam a ter um dilema. Em Portugal, para alguém vender a sua casa, habitação própria e permanente, estamos sempre a falar de habitação própria e permanente. O que eu vou falar
não se aplica a segundas habitações, não se aplica à casa de férias, não se aplica à casa na aldeia, não se aplica a casas que tenha para investimentos. Isso vai ter de pagar sempre mais-valias, descontando o que houver para descontar, mas tem de pagar sempre mais-valias, não há isenção nenhuma automática ou prevista na lei. Agora, neste caso em que, por exemplo, uma pessoa viúva está sozinha numa casa com 3 assoalhadas e não precisa dessa casa, mas precisa de dinheiro porque tem custos de saúde elevados, porque tem uma reforma baixíssima que não lhe permite ter uma qualidade de vida, que não pode fazer nada que gostasse do tipo viajar ou passear, jantar fora, não ter preocupações financeiras. Tem uma casa valiosíssima no mercado. Vamos imaginar que comprou uma casa por 100 mil euros nos anos 90, que eventualmente até já esteja paga, e essa casa agora vale 500 mil euros ou 400 mil euros. O valor que for, depende da zona, depende da própria casa. Mas tem ali 400 mil euros ou 500 mil euros, mas se vender essa casa e não comprar outra gastando esse dinheiro das mais-valias, vai pagar mais-valias ao Estado. O que quer dizer que, vamos imaginar, que consegue vender a casa por 600 mil euros, que é um valor, infelizmente, digo eu, para quem compra, perfeitamente normal nos dias que correm em determinadas zonas do país, para casas normais, mas só precisa de uma casa de 200 mil, que é um resto de chão e que serve perfeitamente para as suas necessidades, ou vai para o interior do país e com 200 ou 250 mil euros consegue comprar uma moradia com excelentes condições, ou um apartamento espetacular. No entanto, vai ter de pagar ali, eu agora, contabilistas que estão a ouvir, eu não fiz as contas no papel, estou a fazer contas de cabeça, se calhar vai ter de pagar 40 mil, 50 mil euros em mais-valias ao Estado. E isto é injusto, porque não se trata propriamente de um negócio imobiliário simplesmente para fazer dinheiro. As pessoas não precisam comprar uma casa do mesmo valor ou mais cara. Não têm necessidade disso. É só um desperdício de dinheiro que entregamos de bandeja ao Estado. Portanto, qual é a possibilidade, a alternativa que as pessoas têm? Está previsto na lei, no Código do IRS, no artigo 10, no ponto 7, diz lá que se alguém com estas condições, mais de 65 anos, ou reformado, ou o cônjuge, ao vender a casa, depois não interessa o valor que vai colocar neste produto, portanto, o que colocar no produto fica isento de mais-valias. Se eu comprar uma outra casa, mas mais barata, coloco a diferença neste produto financeiro. Ou eu preciso de dinheiro vivo já rapidamente na minha conta. Vamos imaginar que a casa rendeu um lucro de 200 mil euros. Ok, eu quero 100 mil euros na minha conta já, vou pagar 25% de mais-valias, portanto 25 mil euros ao Estado, mas em vez de pagar 50 mil pelos 200 mil, vou pôr os outros 100 mil neste produto e sobre esses restantes 100 mil não pago mais-valias. Eu espero estar a ser claro com isto. Eu sei que é uma conversa um bocadinho técnica e chata, mas isto é muito importante. Estamos a falar de dezenas, às vezes centenas de milhares de euros. Portanto, em que produtos é que eu posso colocar então esse dinheiro para não pagar mais-valias? São 4. Seguros de vida. Portanto, vai a uma seguradora e pergunta que produtos é que vocês têm e como é que isso funciona, para não pagar mais-valias. Não são todos os seguros de vida. Também pode pôr em fundos de pensões, e atenção a este detalhe, até o momento não são PPRs, são fundos de pensões abertos. Quando for a um banco ou quando for a uma gestora de fundos, já vou dar alguns exemplos de nomes, sem fazer publicidade a ninguém, também estão abrangidos. Não é PPRs, embora alguns possam ter PPR no nome. Isto é muito confuso, eu não vou tentar explicar isso agora.
vai ter de ir aos sítios, bancos, seguradoras e gestoras de fundos, e vai perguntar: olha, eu queria um produto que desse para ficar isento das mais-valias da venda da habitação própria e permanente. O que é que têm? Dê uma lista completa dos produtos que vocês têm e eu quero saber as condições de cada um para eu avaliar se isto me interessa. Ok? Este é o discurso. Para além destes dois que já mencionei, também pode colocar o dinheiro em certificados de reforma do Estado, que é aquilo que se chama habitualmente o PPR do Estado, embora não seja um PPR, e também pode colocar num produto que não existe, que é ainda, ou pelo menos não de uma forma acessível, que são os PEP, portanto são os PPRs pan-europeus. Portanto, são produtos tipo PPR que existem na Europa toda e aos quais qualquer cidadão europeu pode aderir. Em Portugal, aqueles que são mais práticos e mais acessíveis são seguros de vida e fundos de pensões. Então, ao colocar o dinheiro neste tipo de produtos, há algumas condições que tem de preencher ao longo do tempo. Só pode resgatar e é obrigado a resgatar 7,5% no máximo, 7,5% no máximo por ano até acabar o dinheiro. O que quer dizer que não fica com o dinheiro todo disponível, mas é como se fosse uma segunda pensão. Imagino, por exemplo, dependendo do valor que lá puser, receber mensalmente 1.000 euros. Portanto, uma pessoa vende a sua casa, tem uma boa mais-valia, tem um bom lucro, mais-valia no sentido de lucro, não no sentido de pagar as mais-valias. Tem igualmente a sua casa, arrendada ou comprada, novamente, uma mais barata do que aquela que tem, mas adequada às suas necessidades. Pode até nem ter comprado nenhuma casa, mas vai para um lar, por exemplo, ou vai para a casa dos filhos, mas não precisa da casa vazia, e portanto passa a receber 1.000, 1.500, 1.800 euros por mês. Com esse dinheiro vai fazer rigorosamente o que muito bem entender. Pode gastá-los, pode colocá-los novamente numa poupança, pode investi-los, pode ajudar quem quiser, pode simplesmente viver melhor, já está perto do fim da sua vida, ou esperemos que não, mas pronto, já está em countdown, portanto pode torrar esse dinheiro se quiser. O dinheiro serve nesta altura para nos dar qualidade de vida, para pagar despesas de saúde, etc. Já falámos sobre isso. Portanto, não pode pegar em 50.000 ou 80.000 ou 100.000 euros para, por exemplo, ajudar a pagar a casa a um filho ou um neto. Não, tem de ser mensalidades. Ok? Este é o critério fundamental. Para aceder a este produto, há outro alerta importante que é: só tem 6 meses depois da escritura da casa. Vendeu a casa, fez a escritura, agora se deixar passar um dia depois dos 6 meses, já não pode aderir a este produto para usufruir da isenção de mais-valias. Por isso é que é tão importante e urgente as pessoas terem literacia financeira, conhecerem esta lei. Porque isto está no código do IRS, só que ninguém vai ler o código do IRS a menos que seja obrigado, como eu profissionalmente, ou advogados, ou fiscalistas, ou contabilistas, não é? Portanto, estou a explicar-vos de uma forma super simples como é que funciona esta possibilidade, esta isenção. Eu acho que isto é uma possibilidade absolutamente fantástica para dezenas de milhares, talvez, de famílias portuguesas, em que precisam de dinheiro mensalmente e não de ter, se calhar, 200.000 euros à ordem no banco, que está a render rigorosamente nada. Outro pormenor muito importante para o ajudar a decidir é que a maior parte destes produtos, se não mesmo a totalidade, do seguro de vida e dos fundos de pensões abertos, não têm capital garantido. Há alguns que podem ter capital garantido, mas vai ter de perguntar. Mas esses não terão um grande rendimento. Ou seja, há ainda uma terceira vantagem, que é:
Como já sabem, eu aprendi a investir, eu aprendi a perder o medo de arriscar. E o que é que normalmente pode acontecer? Ao colocarem alguns destes produtos, ao mesmo tempo que vai retirando dinheiro, ele continua a crescer. Ou seja, torna-se um dinheiro quase eterno. Estou a exagerar. Não é quase eterno, porque vai estar a levantar mais do que aquilo que os juros rendem ou aquilo que ele pode valorizar. Mas muitos destes produtos estão relacionados com a Bolsa, o que quer dizer que ao longo de 10, 15 anos, que vai demorar até o dinheiro voltar para a sua conta à ordem, esse dinheiro vai estar a valorizar, em alguns casos a desvalorizar, certo? Mas na média pode olhar para as rentabilidades dos últimos 5, 10, 15 anos, conforme o tipo de produto, e vai ver se realmente é algo que lhe interessa ou não. Mas há vários graus de risco. Muito bem, então agora o que é que vai fazer se este tema lhe interessar? Ainda antes de vender a sua casa, pode já começar a ver este tipo de produtos. Não há em todos os bancos, nem há em todas as seguradoras, não sei se há em todas as gestoras de fundos. Não há em todas as gestoras de fundos. Eu estava agora aqui a lembrar de alguns que não têm. Então, alguns que já têm de certeza, porque fui confirmar essas situações e que eu até mencionei na reportagem. Tem em bancos e seguradoras, os nomes que vou citar, eu não tenho nenhuma relação, nem pessoal nem profissional, com estas instituições. É informação útil, né? Recebo comissões, eu recebo zero do que quer que seja qual for o assunto que eu falo aqui convosco, ok? Portanto, depois vocês vão pesquisar e vão fazer as vossas... É só para vos orientar para contactarem logo de início instituições que têm. Portanto, a Fidelidade tem, o Millennium BCP tem, portanto, em termos de seguradoras, a AGAs tem, o Santander tem, o BPI tem, o Montepio tem, a Stoic, eu tenho o PPR Stoic, o PPR Stoic não está abrangido, mas o Stoic também tem fundos de pensões que se aplicam a isto, têm o mesmo nome, Stoic, que também tem. A Optimize também tem, portanto são duas gestoras de fundos. E eu agora também agradeço, por uma questão de isenção e rigor, que me digam, para além destas que mencionei, que eu encontrei pesquisando no Google, se há outras que também têm especificamente este produto, em que posso aplicar esta legislação. E eu já escrevi um artigo em contaspoupanca.pt com esta listagem e eu acrescentarei nomes de instituições de seguradoras e de bancos e outras instituições que têm este produto e para ajudar-vos a pesquisar. Por último, e podia ter começado por aqui, mas por acaso não me lembrei, que é, há situações em que não é preciso nada disto. Casas anteriores a 1989 não pagam mais-valias quando são vendidas. Portanto, aí tem 3 anos para reinvestir o valor, mas não paga mais-valias. Portanto, são casas muito antigas, não se aplica, portanto, não têm de ter esta preocupação. Mas, lá está, se for posterior a 1989, então aí, se vender a sua habitação própria permanente e não gastar o dinheiro todo noutra casa, também de habitação própria permanente, então aí vai ter de pagar, e esta é uma possibilidade muito interessante mesmo. Antes de terminar, quero só deixar aqui um outro dado importantíssimo quando falamos de finanças pessoais e, sobretudo, como lidar com uma situação que é inevitável, é triste, mas é inevitável na nossa vida, que é quando falamos de heranças. Este produto de desacumulação, tal como outros, permite aos herdeiros não pagarem rigorosamente nada de mais-valias
quando a casa é vendida após a morte do proprietário da casa. Em que situações é que isto é relevantíssimo? Se a casa não for vendida em vida da pessoa e o valor da venda não estiver num produto financeiro, obviamente os herdeiros vão herdar a casa e herdar a casa não os obriga a pagar nada de impostos, porque as heranças não pagam impostos. Mas, a partir do momento em que se tornam proprietários da casa, quando a venderem, o momento da herança é o momento a partir do qual eles passam a ter um valor de compra. Não é uma compra, mas é como se fosse. Portanto, ao venderem a casa, um herdeiro ou vários, passam a ter de pagar mais-valias. Ora, o que é que este produto permite? Como a casa foi vendida em vida pelo proprietário, o valor da venda foi colocado neste produto, não pagou mais-valias em IRS. Portanto, é um valor limpo, líquido. Se eventualmente houver um falecimento, o que é que acontece? O valor da venda da casa, mas ainda durante a vida do proprietário, passa a ser ela própria uma herança. E, portanto, quando o valor que está neste produto de desacumulação for passado para os herdeiros, é uma herança. Portanto, não vão vender o produto da venda da casa porque isso já aconteceu. Então, não vão pagar mais-valias sobre a venda da casa porque não ocorreu na sua posse, mas ocorreu na posse do proprietário enquanto estava vivo. Portanto, reparem que isto é mais uma questão para quem ainda está vivo do que propriamente para os futuros herdeiros. A pessoa que é proprietária da casa é que deve pensar também, para além daquilo que é melhor para ela, aquilo que é fiscalmente mais eficiente em benefício dos herdeiros. Portanto, é uma questão da família falar calmamente e sem tabus sobre este assunto e decidirem o que é melhor para a própria pessoa, para o casal, que se ainda estiver vivo, e para os futuros herdeiros. Mas não se esqueçam que vender a casa depois de receberem a herança implica mais-valias. Também podem vender a herança antes de venderem a casa. Ou seja, eu depois falarei sobre isso num outro episódio mais à frente e vou fazer também essa reportagem, que é, se eu vender uma herança, não pago mais-valias. E essa herança pode conter a casa. Ou seja, alguém que esteja interessado em comprar, compra tudo. Compra os recheios, compra as contas bancárias, compra os terrenos, tem de arranjar um comprador para isso, não é? Pronto, mas essa é a única forma de depois não pagarem mais-valias. Porque se depois de receberem a herança, tomarem posse dela e depois venderem individualmente 1, 2, 3 ou 4 casas, aí vão ter de pagar mais-valias. Portanto, é mais aqui um bombonzinho de literacia financeira, neste caso literacia fiscal, de direito hereditário. Muito obrigado pela sua companhia em mais este episódio, nesta boleia financeira. Não se esqueça de subscrever o podcast, de assinar a newsletter. Todas estas dicas de poupança vai encontrá-las nos vários livros que escrevi. Tem na descrição do episódio e também em contaspoupanca.pt, no final da página. Siga-me nas redes sociais, no Facebook Contas Poupança, no Instagram Pedro Anderson Oficial e pedroanderson.pt, no X, Pedro Anderson Oficial, no TikTok, Pedro Anderson Oficial, e por aí. Olha, eu ando por aí. Também há um canal de notícias no Instagram e um canal de notícias no Facebook e também no WhatsApp, que faz com que sempre que eu publico uma coisa nova e se estiver inscrito nesses canais, recebe automaticamente uma mensagem, não está dependente da sorte de encontrar estas dicas que eu vou dando diariamente. Por isso, espero que tenha sido útil. Falo sobre isto a outros, vamos espalhar a mensagem, porque pode ser uma diferença de dezenas de milhares de euros na vida de muitos de vocês e de pessoas que vocês conhecem. Muito obrigado, boas poupanças.
Desejos online? Parar de pagar comissões de manutenção de conta. Desejo concedido. No Active Bank é zero. Ideias de gênio. Abertura de conta com chave móvel digital, sem depósito mínimo inicial e primeiro movimento por transferência bancária. Sujeito à política de aceitação de clientes. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registadas no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.